Bom dia, queridos, que essa paz bendita do nosso Senhor, essa paz que excede o entendimento, seja com cada um de nós nesse momento, seja com cada um de nós nesse dia, nesta nova semana que começa, seja uma semana abençoada, cheia da paz, que esta bênção seja sobre cada um de nós nesse novo mês que começa amanhã. Hoje encerramos esse mês de setembro. Abra comigo tua Bíblia, Salmo de número 3. Salmo de número 3. Salmo de número 3. Semana passada, o pastor Juliano falou no Salmo de número 4, mas por uma mexida de escala nossa, nós acabamos não meditando também no Salmo 3, mas queria que hoje meditássemos aqui no 3, depois seguimos a nossa sequência normal de cada um dos salmos. Quando nós pensamos no livro de Salmos, também falei sobre isso semana passada, aqui é um livro que vai nos dar rumos, diretrizes para a sabedoria, para a inteligência emocional. O livro de Salmos é também de conteúdo teológico vasto, profundo, e o conceito teológico revelado no livro de Salmos e sendo tratado nessa perspectiva da poesia, da oração, dos cânticos de gratidão, dos cânticos de lamento, dos cânticos de alegria e até mesmo dos chamados cânticos ou salmos imprecatórios, dos salmos messiânicos. Todos eles vão nos ensinar a lidar melhor com as nossas próprias emoções. Esses salmos são compostos, vários deles em momentos críticos, ou em momentos de grandes vitórias, momentos de grandes alegrias, e além de caminhar apontando para o Messias, além de caminhar apontando para o eixo da revelação bíblica, acerca de quem é Jesus, acerca de quem é Deus, acerca de suas obras gloriosas, o livro de Salmo também vai nos ensinando a como nos portar, a como nos comportar diante das várias situações da vida, sejam elas momentos de grandes alegrias, de grandes conquistas, de grandes vitórias, sejam estes momentos de tristezas, de dores, de perdas, de complicações, de problemas graves. Se você conseguir ler Salmos, se você conseguir meditar em Salmos, e se você conseguir incorporar à sua vida os conceitos revelados no livro de Salmos, com absoluta certeza eu te falo, você se torna uma pessoa com um nível de inteligência emocional bem mais elevado. Suas emoções serão muito mais inteligentes diante das situações adversas da vida do que sem ler o livro de Salmos. Nossas reações emocionais são desproporcionais aos problemas e às vezes até proporcionais aos problemas que são de fato graves, mas quando nós entendemos quem Deus é, quando nós entendemos o que Deus faz a nosso respeito, quando nós entendemos a fidelidade de Deus, quando nós entendemos como Deus cumpre suas promessas, então nós conseguimos reagir não à luz de nossos impulsos emocionais, não à luz simplesmente dos reflexos humanos, das sinapses de nosso cérebro, nós não reagimos à luz do comportamento das pessoas, das notícias das pessoas à nossa volta, mas nós aprendemos a reagir de acordo
com uma percepção de que Deus está presente, não importa o que esteja acontecendo. Isso faz diferença na nossa vida. Isso faz diferença em como viveremos a vida. Isso faz toda a diferença na qualidade de vida que vamos viver, independente das circunstâncias que vivemos. Este Salmo 3 é um exemplo disto. Tanto o Salmo 3 como o Salmo 4 está no mesmo contexto de quando Davi fugia de seu filho Absalão. Davi é traído por seu filho Absalão, que rouba o coração do povo. Absalão faz uma campanha política na porta do palácio. Quando o povo chegava, ele dizia: você veio falar com quem? O cidadão dizia: eu vim falar com o rei. Ele dizia: não tem rei aqui para te atender. É mais ou menos igual agora na época de campanha eleitoral. Você já viu? Todo político é o melhor político do mundo. Todos eles têm solução para tudo. A pergunta é: por que não faz? Simples, porque só quer ganhar seu voto. Então preste bastante atenção em quem você vai votar. Duas estratégias: falar bem de si além do que deve e falar mal do outro além do que deve. Esse é o padrão da campanha eleitoral. Absalão faz uma campanha eleitoral, e aí na porta do palácio ele abraçava o pessoal, ele beijava o pessoal, ele cumprimentava e dizia: me fala aí a tua causa. E o sujeito contava para Absalão qual era o problema, e nem entrava no palácio para tentar uma audiência com o rei. Da porta do palácio já voltava, e Absalão dizia: pode deixar que eu vou tomar providências. Mas não tomava providência, era só promessa de campanha. Mas ele, diz a Bíblia, roubou o coração do povo. E depois que roubou o coração do povo, ele reúne uma parte do exército de Davi, reúne alguns comandantes de Davi, força o sacerdote e é coroado como rei da nação, com seu pai ainda vivo e reinando. Mas ele é declarado rei, e Davi então tem que fugir do palácio, e é nesse ambiente de fuga, e é correndo de um lugar para outro, para não ser morto pelo seu próprio exército, para não ser executado a mando do próprio filho, é que Davi compõe este salmo. Ou seja, quando você pensa no contexto, quando você pensa na situação, Davi já tinha sido durante muitos anos perseguido por Saul, desde que ele se tornou famoso em Israel, porque ele havia sido ungido como rei por Deus, quando Saul ainda era rei, e Davi aguardava o momento em que Deus concretizaria a promessa de que ele seria rei, mas ele é fiel e leal a Saul. Mas Saul percebe que o coração do povo lentamente está migrando para Davi. O ponto ápice é aquele dia em que a turma, as meninas gritavam, as sauletes ali gritavam, que Saul matou 1000, e as davinetes gritavam: Davi matou 10.000. Então, naquele dia, Saul percebe que o coração do povo não estava mais com ele, e então Saul starta uma perseguição gigantesca, mortal a Davi, e Davi fica anos como foragido da lei, é dedurado, é delatado em vários lugares aonde vai, as pessoas deduram onde ele está, e o exército de Saul parte na perseguição de Davi, e ele tem que morar de cidade em cidade, até que se exila numa cidadezinha chamada Ziclag, com um exército de mercenários de 600 homens, e ele viveu anos, tendo até que se fazer de louco diante do rei dos filisteus para não ser morto, anos e anos perseguido no exílio, e agora que ele é rei, ele volta para o exílio. Você sabe que quando uma dor se repete, ela tende a doer mais, não é? Quando uma experiência negativa se repete, o que é que nós falamos? De novo não, não é possível, de novo, outra vez. Ou seja, por ser ungido, ele teve que fugir uma vez, e agora por ser rei, ele tem que fugir de novo. Ele sai do seu palácio descalço, vestido do manto real, mas debaixo do manto real, a Bíblia diz que Davi tem uma roupa de saco, de pano de saco. Davi está em profunda humilhação, e ele sai do palácio, sai da cidade real,
deixa no palácio 10 concubinas e recebe a notícia de que Saul estuprou as 10 concubinas para afrontá-lo. As notícias não são boas. O momento é crítico, o momento é terrível. Davi tem tudo para desenvolver uma síndrome de pânico. Davi tem tudo para cair em depressão. Davi tem tudo para entrar no maior desespero. Davi tem tudo para cultivar uma frustração. Davi tem tudo para ser possuído, tomado, dominado, não somente de sentimentos ruins, mas agora de ressentimentos ruins. Sentir de novo tudo que ele sentiu lá atrás, vivenciar de novo todas aquelas coisas e tornar esse momento, essa experiência altamente crítica na sua vida. Mas, com tudo isso, no meio de toda essa situação, Davi compõe esse salmo dizendo assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Para aqui um pouquinho. Quem está com a Bíblia na versão atualizada aí? Tem um selá. Exatamente aí, não tem? Entre parênteses e algumas Bíblias tem uma palavrinha, selá. Quem tem? Algumas Bíblias não aparece essa palavra, mas em algumas aparece essa palavrinha, selá. Selá é um sinal da métrica da música. Nesse momento, isso é uma canção, Davi está cantando, e nesse momento Davi canta e tem aquela paradinha da música. Você já viu quando a música vai, dá uma parada, e aí continua. Há pouco aqui os meninos cantaram, né? O Valdir vai ficar contente de falar os meninos, né? Mas tudo bem. Os nossos irmãos aqui do louvor cantaram uma música que tinha uma paradinha. Todos que têm sede, pá. Selá é o sinal da métrica da música, aonde se faz uma pausa. E aí então, ele dá esse compasso e para. E aí continua a música. Algumas vezes, em algumas canções, eles chegavam a parar, ajoelhar, adorar a Deus, levantar e continuar cantando. Qualquer dia nós fazemos isso, não é? Vai cantar uma música, dá uma parada, ajoelha, adora a Deus, e depois se levanta e continua cantando aquela canção. Davi, nessa primeira pausa da sua música, nessa primeira estrofe de sua música, ele fala sobre 3 verdades acerca das adversidades da vida. Primeiro, ele diz que as adversidades da vida, que os adversários podem ser crescentes. Ele diz: como tem crescido o número dos meus adversários. Como cresce o número de adversários, como cresce o número de adversidades da vida, como cresce o número de problemas. Para Davi está crescendo o número de adversários. Ele guerreou anos contra filisteus, amorreus, jerbuseus, guerreou anos contra amonitas, meunitas, guerreou anos contra vários povos, se estabeleceu finalmente como rei. E agora, quem se torna inimigo? O próprio filho, seus próprios soldados, seu próprio povo. Parte de seu próprio povo se torna inimigo, se torna adversário. Davi está dizendo como cresce esse negócio de adversário. A gente destrói, mata os inimigos na guerra, mas parece, como diz o ditado, quanto mais reza, mais assombração aparece, né? Quanto mais destrói inimigo, mais inimigo aparece. O que é isso? Como cresce o número de adversários. Você resolve um problema, aparece outro, resolve um problema, aparece outro, resolve uma luta, aparece outra, arruma solução para uma coisa e outra situação complicada, sai de uma dívida, aparece outra dívida, sai de uma doença, aparece outra doença. Como cresce, Davi está dizendo. Como cresce na vida o número de adversários, o número de adversidades. E se ele segue numa escalada exponencial crescente, consequentemente, ele se torna numeroso. Aí é a segunda verdade que ele fala sobre os adversários, sobre as adversidades. Não é? Ele diz, como tem crescido? Ele começa com essa exclamação. E aí ele vai para a constatação. São numerosos os que se levantam contra mim.
são numerosos, são milhares, são milhões, são numerosos, é em grande quantidade, porque se trata de um golpe de Estado que vai crescendo em adesão. Uma tribo aderiu, um comandante aderiu com a sua tropa, outro comandante com a sua tropa, toda hora trazem um relatório para Davi, até que fecham um relatório e dizem: Davi, você não tem a maioria, você perdeu a eleição. Davi, você perdeu, foge, porque a maioria está com seu filho Absalão e não com você. Davi vai olhar e dizer: são numerosos. E para Davi era complicado ele promover uma guerra contra seu próprio povo, contra seus próprios soldados, promover um banho de sangue na cidade de Davi, guerreando entre israelitas e israelitas. Então ele olha e diz: são numerosos. Não dá para abafar com uma mera manobra de guerra, abafar aquela rebelião. Pelo contrário, Davi está constatando: os adversários são numerosos, as adversidades podem ser numerosas, os problemas podem ser numerosos. Se você começar a fazer a listinha, faz o balanço das complicações da sua vida. São poucas ou são muitas? São numerosas. E terceira constatação que Davi faz: além de numerosos, eles são avassaladores, eles são desestimuladores, eles são ladrões da esperança, porque diante da crescente adversidade, do balanço final de que são numerosos, alguém chega para Davi e diz: Davi, nem Deus pode salvar. É o que dizem para ele: não há em Deus salvação para ele. Ele fala: são muitos os profetas da tragédia. O que não falta é mensageiro da tragédia. O que não falta na vida é profeta das desgraças, não é? Toda hora aparece um, não é? O povo gosta de dar notícia ruim. Parece que vem assim, com sangue na boca, dizer: não tem cura. Aleluia. Você vai morrer. Glória a Deus, você faliu. Bem feito. Ah, tá vendo? Eu perdi, mas você perde também. As pessoas gostam, não é? De dar notícias ruins. Ditado do povo antigo da roça. Quando uma pessoa andava muito, dizia que andava mais do que notícia ruim, não é? Porque notícia ruim é rapidinho, as pessoas vão multiplicando aquilo. Então, se apressam em chegar a Davi e dizer: Davi, o negócio está feio para você. Não há em Deus salvação para você. Olha que constatação terrível. Não há remédio, não há cirurgia, não há cura. Nem Deus vai te ajudar. Nem Deus salva você agora. Absalão vai te matar. Você até se safou de Saul, mas Absalão vai te matar. Lembra do Simei? O pastor Juliano, semana passada, nos falou sobre Simei, que à medida que Davi saía da cidade, Simei profetizava, dizia: homem sanguinário, homem de sangue, bem feito, matou muita gente, agora é a sua vez, você que vai sair do poder. E pessoas que torciam contra Davi dizia: não há em Deus salvação para ele. E é isso que às vezes as adversidades da vida fazem conosco. Elas vão se multiplicando, se tornam numerosas e chegam a virar na cabeça de algumas pessoas a percepção de que agora acabou, de que agora não tem jeito, de que não há saída, não há solução, não há respostas. E por isso pessoas mergulham no caos, por isso pessoas mergulham no desespero, por isso pessoas chegam a intentar contra a própria vida diante do desespero e de pensar: não tem mais solução, não tem mais saída. Aí Davi faz uma pausa, para. Aí Davi faz uma virada, começa a segunda estrofe. Olha o que ele diz na segunda estrofe. Ela começa bonita demais. Duas palavrinhas só fazem toda a virada. Versículo 3. Depois da pausa, olha o que Davi diz. Vamos lá, as duas primeiras palavras. Porém, tu. Só aí. Depois nós vamos ler o resto. Mas só pensa um pouquinho nessa expressão. Porém, tu. É mais ou menos o que Paulo faz em Efésios 2. Paulo diz assim, ele fala toda a lista das nossas maldades, tragédias,
Éramos escravos do espírito, da potestade do ar, do desejo da própria carne, do curso do mundo, éramos filhos da ira como os demais. Aí Paulo vira e fala assim: mas Deus, os adversários crescem, os inimigos são numerosos, disseram Davi, nem Deus pode te salvar. Davi vira e diz assim: porém tu, Senhor, porém tu, mas Deus, você tem que introduzir Deus no caos da vida. Você tem que perceber o lugar de Deus nas tragédias da vida. Davi está olhando para o jornal, Davi está olhando para os relatórios, para os diagnósticos, Davi está olhando para os documentos, para as estatísticas, está relatando o que ele vê, mas aí ele tira os olhos dessas coisas, levanta os olhos para os céus e diz: porém tu, Senhor. Aí o que ele diz? 3 afirmações que Davi faz sobre Deus. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu monte me responde. Davi faz aqui 3 afirmações, e aí tem outro selá. Depois do versículo de número 4, outro selá. Ele para de novo. Davi diz assim: porém tu, Senhor. E ele vai pensar em quem Deus é. Primeira afirmação de Davi sobre Deus: porém tu, Senhor, és o meu. Deus é escudo, Deus é proteção, Deus é livramento. Deus diz: o Senhor é o meu escudo não é esse pedaço de madeira revestido de couro, meu escudo é Deus que se coloca ao meu lado. Davi levanta os olhos e diz: tem adversários, tem adversidades, mas Deus é meu escudo. E assim, amados, tem demônios, tem pessoas más, tem violência, tem maldade, porém Deus é o teu escudo. Deus é o escudo, Deus é a proteção. Porém tu, Senhor, é a afirmação de Davi, és o meu escudo. O Senhor é aquele que vai me garantir que aquilo que os numerosos inimigos farão, atirarão flechas, virão com espadas, mas Deus é o meu escudo. A vida virá assim, a morte virá assim, mas Deus é o nosso escudo. Segunda afirmação de Davi sobre Deus: primeiro, Deus é o meu escudo. Segundo, ele diz: o Senhor é a minha glória. O Senhor quer dizer, é a minha honra, é o meu esplendor. Ou seja, de uma outra forma, essa palavra glória, da onde vem aquela expressão icabode, Davi está dizendo que Deus é aquilo em que eu me glorio, é aquilo em que eu me apoio, é aquilo em que eu confio. Lembra das crianças? Eu lembro quando eu tinha lá meus 5, 6, 7 anos, de vez em quando a gente tinha uma discussão entre os meninos, não é? E aí a discussão era de quem ganhava a luta. E o menino falava assim: aí eu chamo o Aquaman. Aí o outro falava: aí eu chamo o Batman tem o cinturão de utilidades, não é? Aí o outro dizia: aí eu chamo o Superman. Aí arrebentou. O Superman vence os outros todos. Eu me lembro que algumas vezes o menino falava assim: aí eu chamo meu pai. Que é Superman perto do pai, não é? Superman vai destruir os outros, mas o pai arrebenta com todos. O que Davi está dizendo, irmãos, é: aí eu chamo o meu Deus. Porque tem horas que o meu pai não vai resolver, que não tem Batman, não tem nada disso, não tem governante, não tem ninguém que vai te socorrer, e ninguém terá a capacidade de te ajudar, de te livrar. Mas Davi está dizendo: eu me glorio em Deus, porém o Senhor é a minha glória, o Senhor é a minha confiança, é em Deus que eu deposito a minha fé, e nessa hora caótica eu chamo o meu Deus. O Senhor é a minha glória. E olha o que Davi diz: ele é o que exalta. A palavra hebraica é levanta a minha cabeça.
As agruras da vida, os sofrimentos, as angústias, as dores, as perdas, as decepções, as traições, os abandonos, os maus tratos que sofremos na vida nos fazem abaixar a cabeça. E você fica cabisbaixo, triste. Mas Davi está dizendo: perceba que no céu há um Deus que põe o dedo na ponta do teu queixo e levanta teu queixo e diz: olha para cima e não para baixo. Olha para o céu e não para a terra. Olha para Deus e não para os homens. Olha para a revelação da palavra e não para os jornais. Olhe para mim e não para outro lugar. Ele está dizendo que Deus levanta a cabeça e faz você olhar na direção certa. O Senhor é o que exalta a minha cabeça, é o que me põe no lugar alto. E aí Davi faz a terceira afirmação sobre Deus. Deus é escudo, Deus é a glória, sendo glória é o que exalta a cabeça. E Davi vai dizer a terceira afirmação. Ele responde: o Senhor é a resposta. O Senhor é a resposta. Ele diz: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu monte me responde. Olha como Davi já conhecia a graça divina. Davi nem diz: eu tenho que fazer um sacrifício, eu tenho que pagar uma penitência, eu tenho que fazer uma promessa. Não, Davi já segue o princípio básico, bíblico, veterotestamentário, neotestamentário. Há um Deus no céu que ouve oração. Davi diz: com a minha voz eu clamo, eu grito ao Senhor por socorro, e Ele do seu santo monte me ouve, do seu santo templo me responde e vem me socorrer. Lá do céu Ele me responde. Nós precisamos entender isso nas horas de adversidades, de angústias, de aflições. Clame ao Senhor. Aprenda a clamar em lugar de reclamar. Então, você vai me ajudar a pregar. Fala para quem está do lado assim: não reclame, clame. Para de reclamar e passa a clamar. Com a minha voz clamo ao Senhor. Não é com a minha voz eu saio reclamando do filho Absalão, reclamando da mãe do Absalão. Esse menino não presta porque a mãe dele é que distorceu, atrapalhou, estragou o menino. Para de reclamar da vida, para de reclamar de si mesmo, para de reclamar do sofrimento, para de reclamar das notícias, pare de reclamar. Dobre seu joelho, levanta a sua cabeça para o céu e clame ao Senhor, porque no céu tem um Deus que te responde. No céu tem um Deus que te ouve. Ele diz: eu clamo ao Senhor e Ele me responde. Ele escuta. Aí, terceira e última parte dos Salmos. Depois desse outro selá, tem um primeiro selá, depois do versículo 2. Aí, depois dessa afirmação, e Ele me responde, Davi coloca mais uma vez o sinalzinho da música. Mais uma paradinha. E quem sabe nessa parada, ajoelha de novo, levanta, e Davi vai fazer 3 afirmações sobre si mesmo, em face dessa boa teologia, desse bom conhecimento de quem Deus é, à luz dessa inteligência emocional, como reagir diante daquilo que está acontecendo no primeiro bloco, colocando Deus aqui. Vamos pensar no sanduíche, né? Tem a primeira borda lá que é o mal, as coisas ruins. No meio ele olha e diz: não, Deus está aqui. Então, qual é o efeito disso em mim? Quais são os 3 efeitos que Davi fala que isso vai produzir no seu coração? Essa terceira e última parte, Davi vai falar dos efeitos desse conceito, dessa boa doutrina, desse bom conhecimento na sua vida. Primeiro efeito, então, vamos lá. Davi vai dizer assim, vamos ler tudo, versículos 5 a 7. Vão juntos? Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção.
3 efeitos dessa verdade na alma de quem a conhece, de quem percebe quem Deus é e o que Deus faz. Primeiro efeito, nós podemos dizer que Davi tem paz. Davi está dizendo: eu tenho paz. Olha que coisa fantástica, gente. Parece que Davi mudou de assunto. Parece que Davi perdeu o fio da meada da poesia e mudou de assunto, que ele está falando assim: como cresceram os inimigos e tal, mas Deus, o Senhor me ajuda. Aí de repente Davi fala assim: eu deito e pego no sono. Davi, que história é essa? Não, ele não mudou de assunto, ele está dentro do assunto. Você imagina Davi fugindo da traição, fugindo do filho, escondido em algum lugar. Todo lugar tem traidor. A cada momento alguém muda de lado e adere à rebelião de Absalão. Fala a verdade, você ia dormir num momento assim? Isso não faz a gente perder o sono? Isso não faz a alma ficar alerta, alarmada? E quando você está em alerta, a adrenalina domina o corpo, coração dispara, a pulsação lá em cima, e o cérebro libera aquela adrenalina para sobrevivência. Você só pensa em sobrevivência. A última coisa que você quer fazer ou consegue fazer é dormir. Mas como que Davi dorme numa hora dessa, gente? Como alguém pode dormir no meio do caos? Como alguém pode dormir no meio da tempestade? Como alguém pode dormir no meio da angústia? Como alguém pode dormir no meio da ameaça à própria vida? Não, você não confia em ninguém. Você não acredita que alguém vai vigiar você e não vai te trair enquanto você dorme, te mata e entrega a tua cabeça a Absalão para ganhar uma recompensa. Mas Davi não confia nos soldados. Davi não confia nos amigos, que ele não sabe se são verdadeiros ou falsos amigos. Davi confia em Deus, e porque ele confia em Deus, ele dorme. Ele diz: em paz me deito, deito-me e pego no sono. Repete no 4: em paz me deito e logo pego no sono. Como dormir numa hora dessas? Davi toma um ansiolítico chamado Deus, sem efeito colateral, causa dependência, mas é bom, porque nele você pode confiar. Davi toma um calmante da oração. Ele clama, sabe que Deus responde, ele deita e dorme, porque sabe que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Aqueles que confiam nele, ele guarda mesmo depois que dormimos, porque o guarda de Israel não dorme, não cochila. O guarda de Israel não trai, não abandona. Então Davi descansa na fidelidade de Deus, no cuidado de Deus, na lealdade de Deus, na eficácia de Deus em guardá-lo. Davi tem paz, a paz em Deus, a paz que, como disse Jesus, a minha paz eu dou a vocês, não a paz do mundo, que depende de circunstâncias, mas a minha paz que não depende de circunstâncias. É aquela paz de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, que não tenha fruto na vide, não interessa, amado, quem vai ganhar a eleição. Interessa que nós temos um Deus a quem clamamos e Ele nos ouvirá do céu e nos guardará. Seja quem for que venha ganhar, nós vamos dormir em paz, porque Deus vai nos sustentar. Tem mais, piores ou melhores consequências, maior e menor sofrimento de acordo com o resultado, mas nós permanecemos em paz. Deito, porque eu tenho um Deus que me guarda. Davi disse: eu terei paz, por causa dessa verdade revelada sobre Deus. Segundo, Davi diz: eu terei coragem. Eu tenho coragem. Davi diz não somente em paz me deito, ou deito-me, pego no sono. Fácil, talvez a primeira parte. A preocupação seria a segunda, quando ele diz assim: eu acordo. O problema de dormir, o problema não é só dormir, não é? O problema é dormir e acordar. Por quê? Ao dormir alguém poderia traiçoeiramente matar, mas Davi diz: deito, durmo e acordo. Isso é confiança, isso é a coragem.
Isso é confiança. Davi diz: acordo, porque o Senhor me sustenta. Há um Deus que sustenta aquele que confia nele. E aí Davi então faz a afirmação central, ele diz: não tenho medo. De milhares são numerosos os adversários, são muitos os adversários, mas eu não tenho medo deles. Milhares que tomam posição contra mim, de todos os lados, estou cercado, não tem para onde fugir, mas eu não tenho medo, não temerei. Confio em Deus, confio no Senhor, descanso no Senhor. Confiança em Deus, amados. Davi tem coragem, porque Deus está com ele. Ele está dizendo: tenha coragem, confie em Deus, enfrente os adversários, enfrente as adversidades, enfrente a vida, enfrente a morte, enfrente a doença, enfrente a falência, enfrente o desemprego, enfrente o drama, a trama familiar. Não tenha medo de milhares que tomam posição contra você. Confie em Deus. É isso que Davi está dizendo. Eu confio nele. E por último, não somente Davi diz: eu tenho paz, eu tenho coragem, mas Davi diz: eu tenho vitória. A vitória é certa. Davi fecha dizendo: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. E aí ele diz: feres nos queixos todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Ele está comparando os inimigos com leões, com crocodilos, que a força está na mandíbula. Quando dá uma mordida, não solta, dentes ferozes e afiados. Mas ele diz que Deus dá um soco no queixo dos inimigos. Você já assistiu luta de boxe? Soco na ponta do queixo, o que significa? Nocaute. Um soco na ponta do queixo, o cérebro tem um choque, vai lá do outro lado do crânio, bate lá em cima, volta, ricocheteia embaixo e soninho. Vai dormir. Não vai achar que é um calmante, né? Para ver se dorme, não. Calmante é oração. Davi diz: Deus vai nocautear meus adversários, aqueles que virão contra mim, e Ele vai quebrar o dente feroz daqueles que vêm me morder. Eu terei vitória, não importa o que acontecer. Eu terei vitória, não importa o que venha a acontecer. Davi aqui é como Cristo Jesus no monte do Getsemane, no jardim do Getsemane, quando Judas o trai, à semelhança de Absalão traindo Davi, quando os soldados o cercam de todos os lados, os discípulos o abandonam e as adversidades se multiplicam. Pedro tenta partir para a guerra contra os inimigos. Jesus toma a espada de Pedro e Jesus pacificamente diz uma coisa: agora é a hora e a vez das trevas. É a quinta-feira. Mas é como se Jesus estivesse dizendo assim, uma frase antiga que eu gosto muito dela: hoje é quinta-feira, mas o domingo vem aí. Ou seja, naquela quinta-feira é prisão, é morte. Mas no domingo é ressurreição. No domingo pela manhã, Deus quebrou os dentes da morte. Deus arrebentou o queixo de Satanás com um cruzado de direita, e ele deitou. E a morte perdeu seus dentes, e Banguela não segurava mais Cristo Jesus na morte. E Ele ressuscitou dentre os mortos, vencendo todo adversário e toda adversidade. E Ele nos disse então: tenha bom ânimo, eu venci o mundo, e a vitória de Jesus é a nossa vitória. Somos mais que vencedores, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E Ele fecha dizendo: sobre o seu povo só resta então a tua bênção. Sobre o teu povo é a tua bênção. Do Senhor é a salvação, querido. Do Senhor é a salvação, minha querida irmã.
do Senhor é a salvação sobre o teu povo, a bênção. É isso que Ele colocou sobre nós, a bênção maravilhosa do céu. A vida tem esses estágios, adversários, adversidades, notícias ruins, mas no meio você precisa de uma boa doutrina sobre quem Deus é e o que Ele faz. Uma boa teologia vai te ajudar no tempo da adversidade. Uma boa prática da oração. Ajoelhe-se, dobre os joelhos, clame ao Senhor. Uma boa prática devocional. Você clama a Deus a verdade, Deus te dará paz, Deus te dará coragem, Deus te dará vitória. Mesmo que seja no caos, você vai deitar, dormir e vai acordar, e Deus dará a vitória. E aí Davi termina o salmo com um selazinho, lá embaixo. Um selá que agora é uma pausa definitiva, né? Está dizendo assim, fim de conversa. Você já sabe o que tem que ser, o que tem que fazer, em quem tem que confiar. Que Deus te ajude em nome de Jesus. Diante dos adversários, diante das adversidades, ter esta reação de acordo com a verdade da palavra de Deus. Amém? Vamos falar com Deus em oração. Talvez você esteja aqui em adversidades, lutas, complicações várias, mas faz o que a palavra de Deus está ensinando você a fazer. Confia no Senhor, confia em Deus, esse é o caminho. Clame ao Senhor, porque é um Deus que te ouve. Ele é escudo, Ele é a glória, Ele é a nossa glória. Muito obrigado, Deus, por essa palavra revelada, escrita, registrada, ó Deus, por Davi. Obrigado, Senhor, por estas verdades tão significativas. Que o Senhor nos ajude a incorporá-las aos nossos conceitos, à nossa personalidade. Que o Senhor nos ajude a ter emoções guiadas, comandadas, completamente subjugadas por estas verdades. Que sejamos, Deus, guiados por estes conceitos na hora das lutas da vida, e não pelos meros sentimentos diante das circunstâncias. Que assim o Senhor ajude cada um que está aqui hoje, em adversidades, em situações críticas, que está no primeiro momento, que, ó Deus, suba estes outros 2 degraus, e experimente paz, coragem e vitória, em nome de Jesus, amém, amém.